A gente cresce num contexto onde o erro exerce um papel muito dominante e ruim na nossa vida. E isso vem muito por conta de como a nossa educação, a nossa formação está pautada no acerto. E se a gente for trazer o aspecto educacional, por exemplo, né, na escola, na nossa formação, a gente sempre é instruído a não errar, porque se errar não vai passar de ano, né, não vai evoluir no grau escolar, não vai passar em determinada matéria, e isso faz com que nós sejamos condicionados sempre ao acerto. E acontece que na vida real a gente acaba se defrontando muito com grandes desafios que até muitas das vezes foge do nosso controle. E isso faz com que em determinado momento a gente crie a falsa sensação de que o erro é tão predominante a ponto de fazer com que nós achemos que nós não vamos conseguir seguir em frente, porque se eu erro, quer dizer que eu não fui feito para fazer exatamente aquele projeto ou participar daquela determinada ação ou enfrentar aquele desafio no relacionamento, e isso traz cada vez mais uma carga muito grande interna a ponto de nos paralisar e fazer desistir. Mas quando a gente entende que o erro ele pode ser uma alavanca para que a gente adquira novas habilidades e entenda melhor o contexto das coisas, isso acaba sendo uma ferramenta muito útil para o nosso desenvolvimento pessoal. E é isso que eu tenho refletido ultimamente, é isso que eu tenho pensado. Porque se a gente for levar o erro como um fator determinante para que a gente não consiga evoluir nos nossos projetos, basicamente a gente não vai conseguir concluir nada na vida, porque é muito difícil a gente começar uma coisa e não errar. E eu vejo que a maioria das pessoas trava nessa questão do erro, né? E leva o erro a ponto de ficar acumulando angústias, sentimentos ruins, porque isso fez com que talvez diante de um erro, talvez até grande, né, dentro da interpretação daquele contexto, ele traga uma carga muito grande, suficientemente forte para paralisar e fazer desistir. Então, eu estava pensando bastante sobre esse assunto aqui e eu quis gravar um vídeo a respeito disso, porque por muito tempo eu carreguei os fardos dos meus erros de uma maneira errada. Porque se a gente for parar para pensar, os nossos erros nada mais são do que experiências que nós passamos e que de certa forma não produziu o resultado que nós gostaríamos. E isso acontece diversas vezes na nossa vida, em diversos contextos. Mas se a gente for parar para pensar, o erro produz artifícios necessários para a gente identificar pontos de melhoria dentro da nossa trajetória. E esse é o grande poder do erro, né? E é muito interessante a gente parar para refletir nisso, porque o erro nada mais é que um repertório que nós temos, é um ativo nosso. Nós adquirimos o erro através de uma experiência que foi interpretada, né, internamente como algo ruim, porém, ele não deixa de ser um repertório. O erro, ele é um repertório, e eu diria que muito melhor do que até mesmo determinados acertos, porque quando a gente acerta muito, digamos assim, tem uma sequência de acertos, a gente fica mais vulnerável a determinadas situações que podem ser riscos. E pelo contrário, quando a gente vem numa sequência de erros, a gente fica muito mais pensativo e muito mais condicionado a pensar em como nós podemos melhorar naquela determinada questão para chegar até o acerto. Então, encarar o erro como uma forma de repertório é uma mudança significativa para quem busca evolução, para quem busca o autodesenvolvimento e principalmente para quem busca evolução dentro dos negócios. Porque, cara,
tipo, para quem empreende, principalmente, você vai abrir 10 negócios e, tipo, 10, 20% deles, ou seja, um ou dois, vão dar muito certo. Então, assim, é muito importante você saber lidar com o erro e fazer com que ele seja uma ferramenta fundamental para que você se desenvolva e não paralise. Eu acho que é esse o grande segredo de quem consegue progredir em diversas áreas na vida, porque é muito comum em um início de projeto, em um início de um relacionamento, você cometer erros e você se expor a esses erros de maneira constante. E é muito frustrante, dói, né? Dói errar, porque você fica, poxa, eu queria ter acertado, eu queria que isso desse certo, eu queria, enfim. E você fica nesse ciclo de angústia, de lamentação, e a partir disso você fecha os seus olhos para possíveis oportunidades que existem dentro desses erros que foram cometidos. Então, é por isso a importância de encarar o erro como um repertório e não como algo que vai te trazer sentimentos ruins a ponto de bloquear o seu desenvolvimento. E é assim que eu tenho enxergado os erros da minha vida. E até de uma maneira mais simbólica, comemorar dos erros. E é muito importante a gente se permitir errar. Porque quando a gente se permite errar, a gente entende que, poxa, se existe um erro, existe uma ação por trás desse erro que quer produzir algo, que está buscando uma evolução. Então, no final, o erro, ele é uma forma também de expressar que você está em busca de algo, que você está se movimentando. Por quê? Só erra quem tenta, né? Aquele famoso ditado, só erra quem tenta. Então, nós precisamos sim nos permitir errar e principalmente, tá? Perdoar os nossos erros e amar os nossos erros, porque eles estarão conosco durante todo o nosso processo da vida. Não existe uma vida sem erros. Então, é muita falta de maturidade até perceber que você está numa determinada trajetória que é totalmente individual e no meio do processo você vai consequentemente se deparar com vários erros e aí o que vai acontecer? Principalmente na sociedade atual. A gente vai começar a fazer falsas comparações, olhar para o lado, olhar para o caminho de outras pessoas, principalmente redes sociais, e a gente vai ver, poxa, só eu que erro, as coisas dão errado só para mim, mas na verdade ninguém mostra os obstáculos no caminho, ninguém promove os desafios, somente as vitórias. E é muito frustrante quando isso acontece. Quando a gente olha para o lado e vê que para as pessoas parece que está tudo certo e para a gente fica nesse constante ciclo de errar e parece que aquele acerto que a gente busca nunca vem. Mas a gente não entende que cada um, primeiramente, né? Cada um tem a sua trajetória. A gente não pode ignorar também o fator da sorte, porque a sorte existe sim, mas eu acho que é justamente isso, sabe? Reconhecer e amar o erro e usar ele como uma forma de melhoria constante, usar ele como uma forma de repertório, porque o repertório é que constrói a nossa personalidade, é que constrói a nossa resiliência, é quem nós somos. Então, o erro faz parte também de quem nós somos. É a partir do erro que nós enxergamos novos caminhos, novas oportunidades. Então, eu quero que, a partir de agora, você pense, né, em como que está sendo a sua reação diante dos erros. Será que eles estão produzindo esse sentimento para você de aumento de repertório e de melhoria, de oportunidades? Ou ele está sendo um fator que está paralisando os seus projetos, está paralisando a sua evolução? Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, porque a maioria das pessoas desistem, principalmente diante dos primeiros erros, dos primeiros obstáculos, e isso faz com que cada vez mais elas fiquem retraídas e impossibilitadas de alcançar coisas que querem alcançar. Eu acredito fortemente que toda pessoa que encara o erro como algo bom, no sentido de uma oportunidade e de aumento de repertório, ela tem uma maior probabilidade de acertar em projetos, de viver aquilo que realmente ela está determinada a viver. Então, dentro desse assunto, eu quis trazer o erro como um repertório e essa relação, né, de amar o erro, justamente porque era uma coisa que estava me incomodando bastante, que eu passei por esse processo de, nossa,
estou errando muito e isso está fazendo com que pareça que eu não consiga realizar esse determinado projeto. E isso traz uma frustração muito grande, traz um peso muito grande para a gente. E quando a gente acaba mudando a nossa visão em relação ao erro e acaba entendendo que ele é um repertório necessário para a nossa evolução, tudo fica mais leve e tudo fica mais condicionado para uma situação de resolutiva e não uma situação de frustração e de paralisação. Então, nesse vídeo, eu quis trazer essa reflexão para você. Considere repensar os seus erros, considere, a partir de agora, enxergar que o erro é um repertório, é uma ferramenta necessária para o seu desenvolvimento e é fundamental para que você consiga levar a sua evolução como algo mais leve e trazer o erro como um amigo, realmente como um amigo que vai ser fundamental para a sua evolução. Fez sentido esse conteúdo para você? Compartilhe aqui comigo qual que é a sua visão que você tem, né, sobre essa parte de errar e como que você encara o erro hoje. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você quer ter acesso a mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, considere aqui se inscrever nesse canal e até o próximo vídeo.